Nossa história começa com a cidade. A cidade onde vivia um bebê que acabará de abrir os olhos. Esfregando as mãos, ele olhou para frente, levantando-as, e então percebeu que algo havia acontecido. Naquele momento, a velha, ao ver a criança, pensou que era muito interessante para ela que o bebê estivesse em tal lugar, mas não entendia o que tinha acontecido. O ponto principal era que, em sua opinião, o bebê estava em um lugar intrigante, pois estava deitado completamente sozinho na rua, em seu berço. Quando ela se sentou ao lado dele, ela percebeu que ele realmente parecia estar completamente sozinho. Pegando no colo, decidiu que precisava levá-lo para dentro. A criança se agarrou a ela e imediatamente adormeceu. Nosso herói, ao abrir os olhos novamente, tentou descobrir onde estava. Ele estava apenas parado em um lugar vazio e ficou chocado com a falta de compreensão do que estava acontecendo com ele. Então, ele ouviu uma voz. Ao se virar, viu um menino. O menino cumprimentou nosso herói e apenas sorriu educadamente para ele. É claro que nosso herói tinha muitas perguntas sobre quem era aquele à sua frente porque ele não entendia absolutamente o que estava acontecendo ali. O menino estava apenas interessado em nosso herói, completamente indiferente às suas perguntas, mas perguntou se ele estava bem. Afinal, este era um lugar que conectava este mundo com outros. O menino imediatamente confirmou que tudo estava bem com nosso herói. Ao ouvir que era um outro mundo, o jovem ficou muito surpreso. Ele percebeu que isso provavelmente significava que já estava morto. O menino, sem hesitar, explicou que o jovem tinha adivinhado corretamente e disse que ele tinha vivido uma vida maravilhosa e morreu aos 101 anos. Quando nosso herói ouviu que havia morrido aos 101 anos, ele não entendeu nada. Como ele morreu? Ele não se lembrava de nada disso, e tudo parecia completamente inexplicável para ele. Ele começou a se preocupar com o que estava acontecendo. Naturalmente, o menino percebeu que o jovem parecia confuso e apenas riu. Contudo, ele pediu permissão para se apresentar e, em seguida, contou que era aquele a quem o jovem chamava de Deus. Ele queria que o jovem fosse para um mundo completamente diferente. É claro que, ao ouvir sobre outro mundo, nosso herói ficou muito surpreso. Então o menino acrescentou que nosso herói tinha vivido uma vida muito pacífica, então ele deveria encarar isso como uma fase bônus. Quando nosso herói ouviu sobre a fase bônus, ele pensou sobre isso e deu um sorriso. Depois, voltando-se para o menino, ele tentou entender o que precisava fazer nesse outro mundo e queria uma resposta. O jovem pensou sobre isso e disse que nosso herói poderia fazer o que quisesse ou apenas viver normalmente, se preferisse. Nosso herói ficou muito surpreso com essas palavras, mas o menino achava que isso provavelmente era normal. O menino sugeriu ao nosso herói que ele deveria se certificar de aproveitar ao máximo sua segunda vida. Ele contou que este mundo era diferente daquele que ele conhecia, monstros vagavam pelo mundo e eles usavam alquimia em vez de ciência. Este era o mundo do caminho real, onde se alcança prestígio e experiência através dos próprios esforços. O menino também disse que daria a nosso herói um pequeno bônus. Ao ouvir sobre o bônus, naturalmente o jovem ficou interessado e então o menino, que se chamou de Deus, contou que nosso herói receberia uma habilidade, ou seja, o idioma de outro mundo. Afinal, seria difícil aprender um novo idioma do zero, e nosso herói decidiu que isso definitivamente o ajudaria em sua nova vida. Deus também acrescentou que o jovem receberia uma caixa de recompensas, apresentando-a a ele e dizendo que seria algo comum. No entanto, poucas pessoas possuíam essa habilidade, então nosso herói deveria ser cuidadoso, como Deus o alertou. Depois de ouvir tudo atentamente, nosso herói agradeceu. Em seguida, o menino apresentou a ele uma avaliação de habilidades, e nosso herói percebeu que provavelmente era um conjunto de 3 tesouros sagrados de outro mundo, que ele gostaria de ter naturalmente. Deus perguntou se nosso herói queria algo mais. Nosso herói pensou sobre isso e disse que queria usar monstros. Deus acrescentou que talvez ele pudesse conceder a habilidade de domador de monstros, permitindo que a maioria dos monstros estivesse à sua disposição. Ao ouvir isso, nosso herói se interessou. Deus mencionou que, naquele mundo, as pessoas memorizavam feitiços e praticavam constantemente porque a ideia mental de magia era muito limitada. Era como algo saído de um mangá. Ele só precisava pensar nisso. Então, o jovem decidiu que aceitaria manipulações mágicas e agradeceu a Deus com um sorriso. O jovem percebeu que agora essas habilidades eram suas. As 5 habilidades que ele agora possuía eram: idioma de outro mundo, caixas de recompensas, avaliação, domar e reparos, além de manipulação mágica. Agora tudo era possível com a ajuda de domesticar monstros, e havia diferentes maneiras de criá-los desde a infância e ensiná-los muito usando um contrato. Depois disso,
ele poderia se conectar com eles e ensiná-los usando o método de submissão. É claro que ele poderia fazer isso. Depois de ouvir tudo isso, Deus acrescentou esses elementos. Além disso, Deus disse que daria também a habilidade de ocultação. Foi engraçado, pois, ao ter essa habilidade, ele teria que escondê-la. Ao ouvir sobre o que teria que ocultar, naturalmente nosso herói ficou surpreso. Como se nada tivesse acontecido, Deus convidou o jovem a se preparar para o renascimento. Algo começou a fazer barulho ao redor, e nosso herói começou a olhar ao redor. Enquanto isso, Deus pediu que ele aproveitasse sua vida no outro mundo e rindo, nosso herói disse que o entreteria. Agora, eles precisavam reviver nosso herói em outro mundo. Houve um flash, e então tudo desapareceu. Quando o jovem renasceu, ele começou como uma criança. Ele foi levado embora e agora vivia em um orfanato sério. Era a mesma mulher idosa que resgatou nosso herói e o levou para este abrigo. Quando o bebê foi trazido para dentro da casa, todas as crianças, é claro, ficaram surpresas ao vê-lo. Correndo para o quarto, ficaram surpresas com o quão fofo o bebê era. Nosso herói já estava pensando que a primavera realmente havia chegado para ele. Aqui, ele conheceu a diretora e a mulher que o resgatou. Também havia 10 crianças morando ali, que nosso herói já tinha visto com seus próprios olhos. Algumas dessas pessoas eram homens-fera, com orelhas e caudas de animais, enquanto outras criaturas eram bípedes. Além disso, parecia que os homens-fera eram metade humanos e metade animais, dependendo da raça de seus pais. Esses mesmos animais estavam olhando para nosso bebê naquele momento, comentando quão fofo ele era. Todos eles observavam ou admiravam, e nosso herói pensava nas roupas das pessoas, nos alimentos que comiam. Eles eram bem pobres, mas estavam sempre sorrindo e nunca passavam fome. A diretora ali era realmente muito boa. Além disso, naquele momento, nosso herói viu uma garota comentando sobre como havia cozinhado um pouco de arroz. O jovem entendeu que não havia nada que ele pudesse fazer ali, pois era muito pequeno e não podia se mover ou falar como os outros. Naquele momento, ele notou que algo começou a brilhar próximo à sua mão. Ele sentiu o poder mágico dentro de si, mas havia pessoas ao redor o tempo todo, então ele não podia testar nada. Considerando que muitas pessoas estavam andando por perto enquanto ele permanecia em seu berço, ele teve que esperar até estar livre. Naquele momento, anunciaram que era hora de todos irem dormir, e as crianças saíram do quarto. Assim, nosso herói ficou sozinho sob a luz sagrada da lua. Quando se levantou de sua cama, percebeu que aparentemente todos já estavam dormindo e ficou muito surpreso com isso. Olhando para suas mãos, começou a usar magia, pensando que não seria descoberto se apenas treinasse à noite. Naquele momento, ao usar magia, nosso herói descobriu que estava indo muito bem, e tudo parecia correr de maneira promissora. Um mês depois, outra criança com orelhas de gato apareceu, e todos a olhavam admirados, comentando o quanto ela era fofa. Além disso, era alguém com orelhas de gato, então a temporada de popularidade de nosso herói havia terminado, algo que o deixou muito insatisfeito. Naquele momento, colocaram a garota para dormir ao lado dele e explicaram que, a partir daquele dia, ela dormiria ali. Nosso herói observou com atenção e percebeu que era um irmão mais velho apenas um mês após seu nascimento. Um dia, nosso herói decidiu engatinhar, pois já havia se passado quase um ano desde que chegou ao abrigo, embora ele ainda não fosse capaz de engatinhar. Ele se perguntava o que aconteceria em seguida, mas a mulher que o pegava no colo poderia tê-lo deixado cair novamente, já que ele poderia se machucar. Nosso herói, estando nos braços dela, suspirou profundamente, percebendo quanto estava limitado em seus movimentos. Naquele momento, sua irmã mais nova rolava pelo chão e gritava. Vendo isso, naturalmente, nosso herói pensou que era incrível o quanto sua irmã mais nova era cheia de energia. A mulher que o segurava no colo também viu sua irmã rolando pelo chão e pediu que ela parasse. Ele foi colocado para dormir, e sua irmã mais nova foi colocada na cama como castigo. Assim, eles ficaram deitados juntos até que nosso herói, notando algo no rosto dela, decidiu consertar. Ele queria ajudar usando sua magia em sua irmã mais nova. No momento seguinte, ela começou a roncar suavemente enquanto ele a observava dormir. A primeira e mais importante coisa que ele percebeu foi que sua magia estava ficando mais forte. Olhando para suas mãos, nosso herói observou que a diretora e as outras crianças não tinham força, então parecia que ele era o único capaz de usar magia. Até agora, nosso herói decidiu que precisava escondê-la. Ele praticava diferentes tipos de magia todos os dias. Assim, 2 anos depois, enquanto treinava no caminho novamente, ele pensou que, ao completar 3 anos,
poderia andar livremente e praticar magia, o que havia se tornado bem mais fácil para ele. Sua magia de vento havia se tornado forte o suficiente para ser usada em um ataque. Usando a magia de vento enquanto treinava, ele conseguiu derrubar uma garrafa e também descobriu que a magia que usou 2 anos atrás era chamada de magia de restauração. Para ser mais preciso, parecia agir nas células e acelerar a cura natural. O jovem ficou muito feliz com o progresso que estava fazendo, então todos os dias ele fazia a magia fluir por seu corpo. Falando sobre sua magia, ele notou que sua irmã mais nova, que estava sob a influência da magia, parecia mais animada do que as outras crianças. Nesse momento, ela saiu correndo dos arbustos, e o jovem pensou que ela deveria ter sido parada. Além disso, nosso herói aprendeu muito sobre este mundo. Por exemplo, este país era chamado de Reino de Algiru, e o abrigo ficava localizado na cidade de Frey, situada no oeste. Mais a oeste ficava a Montanha do Rei Dragão, onde o Rei Dragão vivia, e diante da montanha estava a Floresta do Dragão. Frey prosperava devido ao número crescente de aventureiros que se recuperavam ali antes de explorar a floresta. No entanto, o abrigo recebia muito pouco da cidade, então crianças com mais de 10 anos iam trabalhar para trazer o máximo de dinheiro possível para sustentar o abrigo. O resto, é claro, vivia com pouquíssima comida. Nosso herói viu outras crianças reclamando e percebeu que não era suficiente. A mulher que cuidava delas pediu desculpas pelo que estava acontecendo. Naturalmente, ao ver essa situação, o jovem decidiu que precisava ajudar de alguma forma. Por isso, concluiu que precisava ir até a Floresta do Dragão para conseguir materiais. Nosso herói descobriu que era uma caminhada de cerca de 1 hora do abrigo até a floresta. Para começar, ele precisava recolher madeira para fazer fogo, e também teria que cozinhar sua própria comida regularmente. E isso não sairia barato. Quanto à comida, ele esperava que houvesse frutas, vegetais ou nozes comestíveis na floresta. Ele também esperava encontrar ervas medicinais e decidiu guardar tudo o que parecesse útil em sua caixa de itens para lidar com isso mais tarde. Enquanto todos estavam comendo, nosso herói estava pensando cuidadosamente em seu plano para o futuro: ir à Floresta do Dragão, coletar lenha, alimentos e ervas medicinais, esconder tudo dos outros para que nada fosse roubado ou vendido. Naquele momento, enquanto ele pensava tão profundamente, sua irmã decidiu que, já que ele não comeria peixe, então ela não deveria deixá-lo desperdiçar. Assim, comeu tudo em seu lugar. Depois disso, quando nosso herói parou de pensar tão atentamente em seus planos, percebeu que seu peixe havia desaparecido. Naquele momento, sua irmã, correndo para longe da mesa, achava que havia sido um banquete maravilhoso e estava muito feliz. É claro que nosso herói ficou deprimido por ter ficado sem comida devido a seus pensamentos. O sol brilhava na manhã seguinte, os pássaros cantavam, e o jovem, espiando ao redor da esquina, decidiu que precisava de alguma forma sair sem ser visto por ninguém. Naquele momento, sua irmã o alcançou, sem entender o que ele estava fazendo. Naturalmente, o jovem ficou assustado e decidiu fingir que não estava fazendo nada suspeito. Mas a irmã percebeu que ele estava mentindo e tentou obter uma resposta. Pensando que ele provavelmente estava brincando de esconde-esconde, espiando ou cozinhando, ela quis fazer tudo o que havia acabado de listar. Nosso herói viu os olhos brilhantes dela e decidiu rapidamente mentir, dizendo que estava apenas indo ao banheiro. Percebendo isso, nosso herói conseguiu se esquivar e, desculpando-se com os outros, seguiu em frente. Ele saiu do prédio e conseguiu passar pelo jardim. Frey era muito próximo da floresta, por isso os monstros raramente eram vistos ali. No entanto, havia uma cerca de madeira resistente que separava nosso herói de seu objetivo. Ele encontrou uma passagem escondida próxima ao abrigo e decidiu rastejar por ela. Quando conseguiu sair, viu uma luz brilhante, à sua frente, uma estrada enorme e montanhas. Essa paisagem mexeu tanto com a mente de Shu que ele ficou apenas parado, encarando fascinado. Então percebeu que não tinha um mapa e, portanto, teria que seguir na direção que conseguia ver. Ele decidiu não se desanimar e começou sua jornada. 1 hora se passou desde que o herói deixou o orfanato, e ele finalmente chegou à floresta. Suspirando profundamente, pensou que finalmente havia chegado. Encostando-se em uma árvore, nosso herói notou de repente marcas de garras de algum monstro nela. Embora este lugar fosse relativamente seguro, aventureiros protegiam a área de monstros todos os dias. Pessoas mais velhas treinavam ali, pelo que ele sabia, e seria estranho ver uma criança como ele numa floresta dessas. Então, decidiu que seria melhor encontrar um lugar longe de olhares curiosos. Levantando-se e jogando suas coisas nos ombros,
nosso herói decidiu se aprofundar mais na floresta. Primeiro, escolheu uma árvore como ponto de partida e a marcou. Após desenhar um X na árvore, decidiu que agora era possível começar a explorar e foi mais fundo na floresta. Então, viu uma grama à sua frente e, surpreso, percebeu que eram ervas medicinais, exatamente as que ele havia pensado. Por ora, coletou as ervas e decidiu guardá-las em sua caixa de itens. Em seguida, encontrou uma árvore morta que seria perfeita para uma fogueira. Como esperado da Floresta do Dragão, nosso herói encontrou exatamente o que precisava. Continuou sua busca e fez uma ótima colheita. Uma hora depois, estava completamente exausto e sentou-se perto da árvore de onde havia saído anteriormente, já que havia coletado bastante grama e galhos. Colocando tudo ao lado, nosso herói de repente ouviu algo que o distraiu, o som de seu próprio estômago roncando. Afinal, já era bem depois do meio-dia, e ele precisava comer algo. Levantando-se novamente e seguindo em frente, nosso herói decidiu que seria bom encontrar algumas frutas ou nozes. Por ora, ele podia apenas continuar andando, aplicando detecção mágica e torcendo para ter sorte. Ele andou um pouco antes de retornar à árvore marcada e fez uma nova marca para expandir o raio de busca. Então, olhando para frente, viu uma árvore com frutas parecidas com maçãs. Percebendo que era uma fruta de cor rosa, muito parecida com uma maçã, nosso herói olhou para ela, surpreso, e decidiu que precisava subir na árvore para pegar a fruta. Ao arrancá-la de um galho e dar uma mordida, Shu percebeu que ela tinha um gosto muito bom. Então, aproveitando a fruta, o jovem colheu muitas outras maçãs, tentando contar quantas havia na árvore. Jogou tudo em suas caixas de itens. As maçãs eram muito bonitas e brilhavam suavemente, e ele decidiu que havia muitas ali. Contudo, decidiu não levar tudo para não esgotar sua fonte de alimento. Com um suspiro, desceu da árvore e, continuando pelo chão, viu uma batata. Em seguida, encontrou outra fruta e, ao mordê-la novamente, achou deliciosa. Olhando para o céu, percebeu que já estava muito tarde, o que significava que era perigoso ficar ali por mais tempo. Com toda a força, começou a correr. Nosso herói chegou ao destino enquanto o sol estava se pondo e decidiu que de alguma forma, ele conseguiu voltar. Depois de recuperar o fôlego, percebeu de repente que todos estavam procurando por ele. Ao notar que todos estavam no jardim à sua procura, nosso herói percebeu que isso era muito ruim. No momento seguinte, ao entrar no abrigo, é claro, o encontraram e começaram a repreendê-lo. A mulher que sempre cuidava dele disse que já era noite lá fora e que ela estava muito preocupada. Enquanto isso, a avó que o havia encontrado antes estava chorando e secando as lágrimas com seu lenço. Ela explicou que o procuraram em todos os lugares, mas ele não estava em lugar nenhum. Nosso herói teve que ouvir tudo isso em silêncio, percebendo que no momento ele não tinha uma explicação que satisfizesse todos. Nesse momento, sua irmã veio correndo e deu um tapa em sua cabeça, dizendo quão estúpido ele era por fazer todos se preocuparem. Naturalmente, o jovem pediu desculpas, mas todos estavam interessados em outra coisa, onde ele havia ido. Então, decidiram perguntar sobre isso. Claro, ele decidiu não mentir e explicou que esteve na Floresta do Dragão. Ao ouvir que uma criança tão pequena havia ido para a Floresta do Dragão, ninguém entendeu o que ele estava fazendo em um lugar tão perigoso. Nosso herói teve que mentir, dizendo que foi porque estava com fome. No entanto, ele sabia no fundo que não era exatamente por isso. Ao ouvir essas palavras, a avó o abraçou em silêncio, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas a ele. Nosso herói entendeu que ela se culpava por tudo e queria apenas dizer a ela e à diretora que não precisava se desculpar. Ele quis oferecer algo a ela, e no momento seguinte, nosso herói tirou lenha, ervas variadas e frutas que conseguiu coletar na floresta. Ao ver isso, todos ficaram, é claro, muito surpresos, tentando entender o que era aquilo e exclamando sobre o quão delicioso parecia. Todos ficaram muito felizes. A diretora agradeceu ao nosso herói pelo que ele fez e comentou que o jovem era um irmão mais velho e incrível. Ao ouvir essas palavras, ele abriu um sorriso. E então, quando todos estavam aproveitando as maçãs e outras coisas que nosso herói trouxe, Shu não foi solto por sua irmã até a noite. Ela se agarrou ao jovem e não quis se separar dele de jeito nenhum. Todos que observavam ficaram apenas um pouco surpresos, e a diretora achou muito bonito ver a irmã demonstrar seu amor pelo irmão. No dia seguinte, nosso herói foi proibido de sair do abrigo. Mais precisamente, ele foi colocado sob supervisão. Sua irmã mais nova nomeada, por estar constantemente grudada nele, não o deixou ir a lugar algum sozinho. A diretora, é claro,
Pediu ao jovem que passasse o dia com ela, dizendo que isso seria sua punição. Contudo, havia algo que ele queria fazer e, mesmo com sua irmã mais nova por perto, ele precisava realizar isso. Ele foi até o jardim. Naquele momento, ao perceber que o jovem tinha algumas frutas nas mãos, sua irmã pensou que ele queria comer. Naturalmente, nosso herói explicou que não era o caso e que aquelas batatas eram pequenas demais para comer. Então, decidiu que elas deveriam ser plantadas. O abrigo tinha seu próprio jardim e os equipamentos necessários, mas só cultivavam ervas. Por isso, nosso herói decidiu plantar batatas por conta própria. Virando-se para sua irmã, percebeu que ela aparentemente queria ajudá-lo. A garota, com olhos brilhando, concordou imediatamente, e eles começaram o trabalho. Sua irmã começou a ajudar nosso herói, e tudo foi feito perfeitamente. Nesse momento, outras crianças chegaram, surpresas com o que os dois estavam fazendo. Elas ficaram muito interessadas, e nossos heróis, explicando o que estavam fazendo, conseguiram terminar tudo juntos. A irmã, percebendo que haviam feito algo em grupo, virou-se para o irmão e pediu que, da próxima vez que ele fosse a outro lugar, trouxesse ainda mais comida. Ao ver o rosto feliz dela, é claro que nosso herói não conseguiu recusar. Assim, Shu não deixou o abrigo por vários dias e agora também cuidava das crianças que observavam as camas danificadas. Ele percebeu que as plantas logo cresceriam. Nosso herói começou a usar magia de restauração nas plantas, pouco a pouco, de forma que esperava que elas ficassem mais fortes, assim como ele e sua irmã. Uma semana depois de sua visita à Floresta do Dragão, ele foi até a diretora com um pedido. No entanto, a diretora imediatamente rejeitou. Não importava o quanto ele insistisse, ela decidiu que não o deixaria voltar à Floresta do Dragão. O jovem explicou que não havia visto nenhum monstro por lá, mas a diretora ainda não tinha intenção de deixá-lo ir. Nosso herói tinha estoques de frutas guardados em sua caixa de itens, mas queria mantê-los para ocasiões especiais. Quando chegasse o momento de claro, ele arrumou tudo novamente, decidido a ir para a Floresta do Dragão. A diretora percebeu que nosso herói estava tentando fazer isso de novo e tentou detê-lo. Ela notou que o jovem estava indo para algum lugar, e nosso herói entendeu que tinha sido descoberto. Quando ele se apresentou à diretora mais uma vez, sabia que ela iria repreendê-lo. Mas, para sua surpresa, ela apenas olhou para Shu em silêncio. O jovem tentava descobrir o que precisava fazer, enquanto a diretora, com um suspiro pesado, decidiu que, já que ele estava tão determinado, daria permissão especial para ele sair. Ao ouvir isso, nosso herói ficou imediatamente inspirado, mas havia uma condição. A diretora explicou que ele não deveria ir muito fundo na floresta. Se visse um monstro, deveria correr imediatamente, sem hesitar. Mesmo que não conseguisse nada, deveria voltar antes de escurecer. Além disso, precisava ser responsável e obedecer às suas regras. Nosso herói, é claro, ouviu cada palavra da diretora e obedeceu. Em seguida, comentou que já havia estado lá antes. Quando a diretora olhou para ele com uma expressão surpresa, nosso herói decidiu que seria realmente cuidadoso e informou isso a ela. A diretora decidiu também dar a ele uma faca, pedindo que a usasse para proteção. Ao ver a bela faca, nosso herói a aceitou com prazer e prometeu seguir as regras. Ele decidiu ir para a floresta, mas no momento em que começou a se mover, percebeu que seu corpo não estava se mexendo. Foi então que notou que sua irmã o havia agarrado, sem entender para onde ele estava indo, já que seu irmão não tinha permissão. Naquele momento, a diretora chegou a tempo e explicou à irmã que deveria deixá-lo ir, pois tudo ficaria bem. Mas a irmã começou a chorar e gritar, e nosso herói teve que acalmá-la. Depois de finalmente conseguir tranquilizá-la, ele seguiu para a Floresta do Dragão. Enquanto caminhava pela estrada, decidiu que, se falasse, poderia ativar a habilidade de detecção enquanto colhia frutas. Ele decidiu verificar o que aparecia em seu painel de status. Seu nome, raça, idade, gênero e habilidades eram exibidos. Porém, ele não tinha HP nem MP, como nos jogos normais. Nosso herói também sabia que precisava usar as habilidades de ocultação para que as pessoas não vissem muita coisa. Ele tinha habilidades de coleta, como Deus mencionou, e achava que, quanto mais jovem fosse, mais rápido suas habilidades poderiam crescer. Apesar disso, não queria que ninguém soubesse sobre as habilidades de detecção ou ocultação que Deus havia lhe dado. Observando seu painel de status, viu que seu nome era Shu, tinha 3 anos, gênero masculino, raça humano, nível 1. Sua ocupação era sob os cuidados de um abrigo. Suas habilidades eram fortalecimento físico, detecção de presença, ocultação,
coleta e recuperação, além de 5 habilidades ocultas recebidas de Deus, idioma de outro mundo, avaliação, caixa de itens, manipulação mágica e domador de monstros. Ao olhar para isso, nosso herói percebeu que ainda estava no nível 1 e comentou que não tinha nenhuma habilidade de ataque físico. Pensou que deveria aprender habilidades de esgrima ou arremesso. Imaginando-se manejando uma espada, percebeu que, enquanto estava distraído, já havia chegado à Floresta do Dragão. Decidiu que, para começar, deveria obter a habilidade de arremesso. Usando magia de terra, criou pedras e começou a arremessá-las enquanto estava próximo de um lago. Após isso, decidiu fazer uma pequena pausa e procurar pela última marcação. Tirando sua mochila e se agachando perto de uma árvore, pensou que seria bom encontrar algumas frutas agora. Ele percebeu que sua marcação deveria estar na árvore à frente e a encontrou. Em seguida, achou 2 tipos de frutas parecidas com batatas doces. Depois, foi um pouco mais longe e encontrou cogumelos crescendo. Examinando-os cuidadosamente, concluiu que a colheita de hoje era muito melhor. Recolheu um pouco e decidiu perguntar à diretora para que poderiam ser usados, esperando que todos ficassem felizes com o que ele conseguiu reunir. O sol ainda não havia começado a se pôr, e nosso herói, tendo aprendido a lição, decidiu voltar algumas horas mais cedo do que da última vez. Assim que rastejou pela passagem secreta de volta ao jardim, sua irmã imediatamente o atacou. Ela o fez de forma tão inesperada que o jovem até se sentiu mal vendo isso. A irmã percebeu que aparentemente havia feito algo errado. Pelo visto, ela não conseguia esperar pelo retorno de Shu e saiu para encontrá-lo. Contudo, com esse encontro, se ele tivesse HP, ele teria caído para 0. Então, ficou deitado por 10 minutos para se recuperar. Depois disso, nosso herói informou a todos que havia retornado, e todos ficaram muito felizes. A diretora imediatamente foi até ele e começou a examiná-lo, esperando que ele não estivesse machucado e estivesse bem. As outras crianças começaram a perguntar o que ele havia trazido, já que estavam muito curiosas para ver o que nosso herói tinha encontrado desta vez. Ele contou que havia conseguido uma boa quantidade de itens, então as crianças estavam ansiosas para ver o que ele iria tirar da mochila. Quando viram a variedade de frutas e outros itens que nosso herói havia encontrado, ficaram muito surpresas. Observando sua irmã feliz, nosso herói tirou uma flor e a mostrou para ela. Shu acrescentou que não sabia se ela iria gostar ou não, mas quis dar a flor para ela. Ao ver isso, a garota ficou profundamente emocionada e muito feliz. Segurando a flor, agradeceu ao irmão com um grande sorriso e decidiu mostrar a flor à diretora. A diretora naturalmente achou aquilo incrivelmente fofo e sorriu para a menina. Nosso herói, ao observar essa cena, também ficou muito feliz. Em seguida, notaram que o jovem parecia ter coletado alguns cogumelos. Nosso herói confirmou, e a diretora comentou que Shu precisava ir à cidade no dia seguinte. Seria mais fácil descobrir imediatamente o que poderia ser útil, ao invés de carregar tudo sem necessidade. Ao ouvir isso, nosso herói concluiu que significava que ele poderia ir novamente à floresta. Até a diretora entendia que, se dissesse não, ele não ouviria de qualquer forma, mas pediu apenas que ele voltasse antes de escurecer. Essa foi a única coisa que ela pediu. Ao ouvir isso, naturalmente, o jovem ficou muito feliz por ter permissão para continuar suas explorações. Pouco depois, sua irmã, que apareceu ao lado dele, começou a acenar e dizer que queria ir com ele. Ela foi imediatamente autorizada, com a recomendação de tomar cuidado. Enquanto isso, nosso herói pensava que esta seria sua primeira vez em uma cidade de outro mundo, e ele, é claro, mal podia esperar para conhecê-la. Um dia, a irmãzinha de nosso herói começou a chorar amargamente, e ele tentou acalmá-la. Ela havia acordado chorando alto, e o motivo era simples, ela estava tão feliz com a flor que ele lhe deu que foi dormir com ela. Mas parecia que, quando Shu se deitou ao lado dela, ele acabou esmagando a flor. Ao perceber isso, a irmã ficou muito chateada. Naturalmente, o jovem, se soubesse que isso iria acontecer, teria colhido mais flores para sua irmã. Acariciando sua cabeça, pediu que ela não se preocupasse, prometendo que traria mais flores para ela. A menina, com lágrimas nos olhos, olhou para nosso herói, duvidando que ele realmente faria isso. Após tomarem café da manhã, sua irmã se acalmou, e eles partiram para a cidade. Quando chegaram, ficaram encantados com o tamanho e a beleza do lugar. No centro da cidade, era possível encontrar quase tudo, embora fosse bem mais caro. Por isso, os moradores preferiam comprar nos arredores. Ao se aproximar de uma das barracas, nossos heróis ficaram surpresos com a variedade de alimentos apresentados. O vendedor,
ao ver as crianças, pediu, é claro, que não passassem reto. Quando viram Charu-chan, perceberam que ela estava fazendo compras com os jovens. Todos notaram que ela havia trazido algumas crianças. Virando-se para a jovem, perguntaram quais vegetais ela queria comprar desta vez, enquanto outros ofereciam descontos para ela. Ouvindo tudo isso, nosso herói percebeu que Charu-chan era muito popular. Sua irmã também ficou surpresa com o quanto aquela garota era querida na cidade. Charu começou a ficar tímida, explicando que não era tão maravilhosa assim, e que tudo se devia à diretora. Mas, para nosso herói e sua irmã, ainda parecia que a popularidade era toda por causa de Charu. Depois, eles foram até a farmácia. O vendedor os cumprimentou assim que viu Charu-chan, reconhecendo-a imediatamente. A jovem o cumprimentou, e nossos heróis decidiram seguir seu exemplo. Naturalmente, o homem ficou curioso para saber por que Charu havia vindo desta vez e se precisava de remédios para as crianças. Naquele momento, a irmã de Shu estava cheirando algo de maneira suspeita, enquanto Charu explicava que estava ali para buscar ervas medicinais. O vendedor mencionou que havia recebido algo naquela semana, e Charu disse que qualquer coisa serviria. Enquanto isso, nosso herói observava sua irmã, que, ao cheirar várias ervas, começou a se sentir estranha. Charu também pediu ao vendedor que falasse sobre as ervas úteis que cresciam na Floresta do Dragão. Ao ouvir sobre a floresta, o homem ficou surpreso, esperando que a jovem não estivesse realmente indo à Floresta do Dragão sozinha. Então, ela disse algo ainda mais chocante, explicou que estava perguntando por causa das crianças, apontando para Shu e sua irmã. Imediatamente, eles se viraram para o vendedor e pediram que ele falasse sobre as ervas. Ao ouvir isso, o homem riu, assumindo que, já que era para as crianças, elas obviamente não entrariam na floresta sozinhas. Decidiu contar tudo, enquanto os três ficavam em silêncio, percebendo que o vendedor não acreditava que Shu já havia ido à Floresta do Dragão por conta própria. Em seguida, ele mostrou algumas ervas e cogumelos baratos que poderiam ser vendidos por um preço alto em uma loja de alquimia. O vendedor trabalhava com poções mágicas e ferramentas de feitiçaria. As poções mágicas, ao contrário de remédios simples, eram muito mais caras, pois eram mais difíceis de produzir, mas tinham efeitos mais fortes e agiam instantaneamente. Já para usar ferramentas de feitiçaria, era necessário ter poder mágico próprio ou um núcleo demoníaco. O núcleo demoníaco é a energia cristalizada de um monstro, funcionando como uma espécie de bateria para o instrumento. Depois disso, nossos heróis foram até a loja de alquimia. Ao chegarem lá, Shu pensava sobre como seria a morada de uma bruxa, mas era apenas uma casa completamente comum. Claro, eles foram recebidos por uma mulher com uma aparência intimidadora, o que assustou muito Shu e sua irmã. Apenas Charu-chan parecia tranquila. Quando viu a jovem, a mulher percebeu que seus olhos não estavam a enganando, era mesmo Charu. Charu a cumprimentou e explicou que queria vender algo naquele dia. Percebendo que a garota queria vender algo, a mulher imediatamente olhou para ela com seriedade, tentando entender de onde vieram os itens. Decidiu dar uma olhada no que ela trouxe. Depois de ver o que Charu mostrou, a mulher decidiu perguntar a ela sobre aquilo e o que poderia ser encontrado na Floresta do Dragão. Ao ouvir sobre a Floresta do Dragão, naturalmente, a mulher ficou surpresa, mas explicou que parecia que os itens foram coletados das margens da floresta, olhando para o que estava sobre a mesa. Em seguida, decidiu explicar o resto. Nosso herói aprendeu sobre uma variedade de espécies de plantas, cogumelos, frutas e flores. Quanto aos materiais dos monstros, parecia que apenas os mais baratos podiam ser obtidos nas margens da floresta, aqueles que os aventureiros não pegavam. Com sorte, era possível encontrar um núcleo demoníaco. Em especial, núcleos de monstros fortes podiam render bons lucros. Após ouvir tudo isso, Charu e os outros agradeceram à mulher. Ela também pediu ao garoto que tomasse cuidado. Nosso herói, ao ver o olhar da mulher sobre ele, percebeu que, aparentemente, ela sabia que ele havia trazido as ervas. Shu, claro, ficou muito surpreso por ela ter adivinhado. Depois disso, foram às mercearias e compraram comida e remédios. Graças à sua renda temporária, puderam comprar produtos como farinha e sal. Charu, virando-se para Shu, esperava que ele dissesse o que queria, já que, naquele dia, eles podiam comprar tanto apenas graças a ele. Naturalmente, Shu ficou envergonhado, e Charu disse que queria agradecê-la em nome de todos. Nosso herói ficou confuso e pensativo, já que não precisava de nada no momento, mas encontrou algo que chamou sua atenção. Quando Charu viu que ele realmente queria aquilo, Shu explicou que era algo prático.
Com a bolsa que ele tinha nas mãos, seria mais conveniente carregar itens. Após isso, nosso herói descansou no abrigo por alguns dias. Um dia, Shu notou sua irmã abanando o rabo de um lado para o outro e tentou entender o que ela estava fazendo no jardim. Ultimamente, sua irmã vinha agindo de forma muito estranha. Ela explicou que estava sentindo um cheiro muito bom ao olhar para a grama à sua frente. Nosso herói ficou muito surpreso e lembrou-se da vez em que foram à farmácia. Naquela ocasião, ela também cheirou algo que gostou muito. Uma semana depois, acabaram as frutas, e ele decidiu ir novamente à Floresta do Dragão. Contudo, sua irmã insistiu que iria com ele naquele dia. Ao ver isso, nosso herói, é claro, não sabia como recusar educadamente, assim como a diretora. Ele percebeu que, em vez de chorar porque ele estava saindo, sua irmã simplesmente decidiu acompanhá-lo. Naquele momento, com olhos brilhantes, ela olhou para Shu e anunciou com orgulho que iria com ele. Naturalmente, o jovem era uma exceção, mas sua irmã era muito pequena para entrar na floresta. Olhando para a diretora, ele tentou sugerir isso com os olhos. Mas sua irmã, com um olhar suplicante, convenceu a diretora, que suspirou e admitiu que não podia fazer nada a respeito. Observando essa reação, nosso herói pensou que ela não estava levando a situação a sério, já que quase não o deixava entrar na floresta sozinho. A diretora explicou que a Floresta do Dragão era muito perigosa e que, se a irmã dele quisesse ir, deveria obedecer a Shu. Se ela conseguisse seguir essa regra, então poderia ir naturalmente. A irmã prometeu obedecer. Nosso herói, ao ver como ela falava despreocupadamente, ficou muito preocupado. A diretora olhou para Shu e pediu que fossem cuidadosos. Vendo o olhar dela, Shu imediatamente ficou sério novamente e garantiu que eles tomariam cuidado na floresta. Depois disso, olhando para sua animada irmã, esperava que tudo realmente desse certo. Nosso herói decidiu que, já que sua irmã pediu para ir com ele, era necessário organizar a bagagem dela. Ela levou uma pá, um galho e pedras, o que Shu achou um pouco diferente do que ele mesmo havia levado. Então, ele pediu à irmã que não fosse muito rígida com o fato de que ele estava verificando seus itens. Naturalmente, ela concordou, e ele tirou a faca dela, substituindo-a por uma garrafa de água e um pedaço de pão preto. Assim, nossos heróis partiram de mãos dadas. Observando sua irmã, Shu percebeu que ela parecia estar de bom humor naquele momento. Ela cantava músicas e balançava um graveto que havia encontrado. Então, nosso herói decidiu olhar para o status dela e percebeu que ela estava no nível 2, enquanto ele ainda estava no nível 1. Embora pensasse que estavam treinando da mesma maneira, era evidente que ele deveria começar a se esforçar mais. Com esse pensamento, eles finalmente chegaram à Floresta do Dragão, e hoje ele queria explorar o lado esquerdo da floresta. No entanto, como estava com sua irmã, acabaram indo para o mesmo lugar onde ele já havia estado antes. Ele disse à irmã que iria buscar algumas frutas e pediu que ela esperasse por ele. A irmã correu diretamente para a frente, e então nosso herói viu uma árvore com uma marca. A irmã imediatamente pulou até ele e começou a cheirar algo intensamente. Ao ver isso, ele não entendeu o que ela estava fazendo. A garota explicou que estava, na verdade, procurando remédios e ao ouvir isso, o jovem ficou surpreso. A irmã simplesmente explicou que lembrava o cheiro daqueles remédios e que queria ajudar o irmão a encontrar os mesmos medicamentos que haviam visto na loja. Naturalmente, nosso herói ficou muito surpreso com o fato de sua irmã lembrar os cheiros das ervas medicinais de uma viagem à cidade. Foi então que ele percebeu que as habilidades dela incluíam um olfato aprimorado, provavelmente devido ao nariz de gato. Eles precisaram ir um pouco mais longe. A irmã, no entanto, não sabia por quanto mais tempo podia andar, mas nosso herói pacientemente segurou sua mão e a guiou adiante. Ela foi cheirando ao redor até que, de repente, viu uma árvore gigante, que ela adorou, e imediatamente correu até ela. Nosso herói não conseguiu detê-la. Subindo na árvore, a irmã chamou o irmão para mostrar as maçãs que encontrou. Naturalmente, nosso herói pediu que ela jogasse para ele. A garota começou a tirar as maçãs, e ele começou a pegá-las. Depois que derrubaram todas as maçãs, o jovem pediu que ela finalmente descesse, pois já tinham o suficiente. Mas, naquele exato momento, a irmã ficou em silêncio e começou a olhar para o herói, o que o fez perceber que algo estava errado. A garota explicou que estava muito assustada, com lágrimas se formando em seus olhos. Ela olhou para baixo, apavorada. Para o herói, era surpreendente que, há pouco tempo, ela havia subido na árvore tão confiante e agora estava sentada, chorando. Ele a ajudou a descer da árvore, percebendo que ela havia se agarrado nele como um gato, e então desceu com ela nas costas.
Depois de ajudar sua irmã a descer, eles continuaram. Ele sabia que deveria haver mais alguma coisa por ali, mas, naquele momento, sua irmã correu novamente para longe, procurando algo com seu olfato. Ao chegar perto de uma grama, ela começou a cheirá-la. Nosso herói percebeu que havia algo interessante ali, pois ela ficou muito tempo no mesmo lugar. A irmã então disse que havia cogumelos. Nosso herói percebeu que eram os mesmos cogumelos que havia visto na loja do alquimista. Ele deu um tapinha na cabeça da irmã, agradeceu, e pediu que ela não corresse para longe novamente, pois estava muito preocupado com ela. A irmã concordou imediatamente, mas ele esperava que ela realmente entendesse, já que parecia responder automaticamente com um sorriso. Depois disso, eles andaram um pouco mais e encontraram a quarta árvore marcada. Nosso herói suspirou e pediu que ela se sentasse e descansasse um pouco, enquanto permanecesse quieta. Ele explicou isso porque percebeu, com sua habilidade de detecção de presença, que havia 4 pessoas próximas, provavelmente aventureiros que os observavam escondidos atrás da grama. Nosso herói concluiu que essas pessoas estavam procurando algo. Uma das garotas mencionou que tinha acertado alguém com uma flecha e que o alvo deveria estar morto em algum lugar ali perto. Outra pessoa explicou que deveriam ter prestado atenção ao local onde a carcaça caiu. Shu percebeu que aqueles aventureiros haviam perdido sua presa. Após algum tempo, eles foram embora. Nosso herói, então, pediu à irmã que respirasse fundo, pois agora estava tudo bem. Ela até fechou a boca para parar de respirar e, naquele momento, exalou profundamente. O jovem ficou muito surpreso por ela ter levado suas palavras tão a sério. Ele sugeriu fazerem uma pausa. Sentando-se perto de uma árvore, a irmã decidiu experimentar uma das frutas que tinha em mãos. Mas, naquele momento, ouviram algo. Olharam um para o outro, surpresos, tentando descobrir o que era. A irmã virou-se e chamou Shu para olhar na direção em que ela apontava. Shu pensou que sentiu uma presença fraca por ali. Foi então que viram um pássaro que havia sido atingido por uma flecha. Shu percebeu que provavelmente era o pássaro que os aventureiros estavam procurando. Sua avaliação mostrou que o filhote de águia ainda era muito jovem e, provavelmente, os aventureiros estavam atrás dele. Ao olhar mais de perto, Shu percebeu que a flecha não foi fatal, mas o pássaro não conseguia voar e estava perdendo muito sangue. A irmã, olhando para Shu, achou que o pássaro estava em uma situação muito triste. Nosso herói entendeu que ela queria que ele ajudasse, mas sabia que, se aproximasse, o pássaro provavelmente não ficaria feliz. Quando Shu deu um passo em sua direção, o pássaro tentou se afastar, mas, devido à dor, caiu imediatamente. Chamando o sistema, nosso herói percebeu que o pássaro havia perdido a consciência. Ao se aproximar e pegá-lo nos braços, Shu notou que a asa direita estava ferida. Então, ele decidiu que fingiria estar ajudando para poder usar magia de cura. O pássaro começou a respirar normalmente novamente, e era hora de remover a flecha. Usando magia de vento, Shu conseguiu afinar o fluxo de ar e utilizá-lo como uma serra circular para quebrar a flecha, o que ele fez em poucos segundos. A flecha se quebrou, restando apenas a ponta, que precisava ser retirada. Ao virar o pássaro, eles perceberam que ele havia perdido muito sangue. Mas, graças à magia de nosso herói, ele conseguiu curar suas feridas e ajudá-lo a recuperar as forças. Enquanto fazia isso, Shu notou algo que parecia um núcleo demoníaco, mas não emanava muito poder. Nosso herói não sabia se estava usando magia, mas, enquanto pensava sobre isso, sentiu como se suas energias estivessem sendo sugadas. Para evitar ficar completamente esgotado, ele começou a absorver energia mágica do ambiente. Suas energias mágicas passaram pelo pequeno filhote de águia, e, após algum tempo, eles perceberam que o pássaro começou a emitir sons novamente. Sua irmã ficou muito feliz porque conseguiram salvar a ave. Agora, nosso herói sugeriu soltá-la, já que o pássaro estava nos braços da menina. Ela tentou deixá-lo ir, mas, assim que o pássaro ficou sozinho, os dois se esconderam atrás de árvores para observá-lo. No exato momento em que o pássaro começou a andar confiantemente, Shu ficou muito surpreso. Então, o pássaro começou a esfregar-se na perna dele e a emitir sons, como se estivesse reconhecendo-o como uma figura materna. Ao perceber isso, Shu entendeu que o filhote o havia marcado como sua mãe. Sua irmã, imediatamente empolgada, pediu ao irmão para deixá-la tocar o pássaro. Shu pediu que esperasse e tentou primeiro. Olhando para o pássaro, ele esperava, com um olhar questionador, que pudesse tocá-lo, e o pássaro pareceu concordar. Ele não se incomodou em ser tocado. Seguindo o exemplo de Shu, sua irmã acariciou a cabeça do pássaro.
A menina rapidamente decidiu dar um nome ao pássaro, Pan. Ela explicou que o chamou assim porque ele emitia sons que pareciam pipi. Depois de ter dado um nome ao pássaro, Shu percebeu que não podia mais deixá-lo na floresta. Ele usou sua habilidade de avaliação no pequeno filhote de águia e descobriu outra razão para não abandoná-lo. Pan havia se tornado seu familiar. Shu, sem dúvidas, queria domá-lo, mas sabia que não seria tão simples. Enquanto sua irmã parecia se divertir com Pan, Shu começou a se preocupar com várias questões, como se a diretora permitiria que ele mantivesse Pan ou se precisaria decidir onde o pássaro ficaria e o que ele comeria. Graças à habilidade de treinamento, Pan agora era seu familiar, permitindo que Shu visse seu status. Ele percebeu que poderia manter o pássaro escondido, mas, caso não pudesse levá-lo para a cidade, teria que deixá-lo na Floresta do Dragão. O problema maior, no entanto, era a comida. O que Pan comeria? Carne, como outras aves de rapina, ou algo diferente? Shu sabia que, se levasse Pan para o abrigo, não haveria carne suficiente para alimentá-lo. Enquanto pensava nisso, sua irmã já estava ensinando Pan a dar a pata. Shu decidiu que, mesmo que precisasse caçar, não sabia exatamente qual carne seria adequada para o pássaro. Para encontrar monstros, precisariam se aprofundar mais na floresta.